paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, dia 22/6/2026, Estou aqui neste programa, O Poder da Palavra, Portas Abertas. E neste momento eu quero estar orando pela sua vida, iniciando este programa pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Oremos ao Senhor. Querido e amado Jesus, neste momento, ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, pela tão gloriosa salvação, ó Pai, não merecida, porque não merecia tão grande favor, que é a salvação, ó Pai amado, pelo teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando ali o teu sangue, derramando ali a tua vida pela minha vida, e por isso sou grato ao Senhor. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, e nesta hora, nesta noite, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor venha atender as nossas súplicas, nossas orações durante este programa. Ó Pai querido, por muitas pessoas que vão estar ouvindo e assistindo, ó Pai, na Nova TV e no YouTube, Senhor, este programa, que o Espírito Santo de Deus esteja neste momento comigo, aqui nesse estúdio, para falar do teu amor. Ó Pai, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas necessitando do teu amor, da tua presença, Senhor. E neste momento, ó Deus, eu quero orar pelas viúvas, pelos órfãos, ó Pai, pelos desamparados, por aqueles que não têm nada, meu Pai, e precisa de algo muito grande, às vezes enfermos, Senhor, nos hospitais. Ó Deus, eu também quero orar neste momento por todos aqueles, ó Pai, que estão sofrendo, meu Pai, naufrágio de guerra, Senhor, ó Pai, ali no Líbano, ali na faixa de Gaza, também no Irã, Pai querido, na Ucrânia, ó Deus, quantas pessoas ali, ó Pai, que inocente, meu Deus, que estão sofrendo, Senhor. Oro também por aqueles de Israel que estão sofrendo com a guerra. Pai, toma todos aqueles que são inocentes, aquelas crianças, meu Pai, pequenas, Senhor, que precisa de um socorro. Ó Pai, não tem um alimento, não tem um medicamento, Senhor. Ó Deus, não tem um teto, Pai, porque perderam os seus lares. Ah, Deus de amor, é muito fácil nós falarmos de amor, mas não interceder e não agir, ó Pai, por aqueles que precisam e necessitam. Portanto, Senhor, atende a todos, socorre, meu Pai, os necessitados, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, eu quero estar neste momento meditando numa palavra, uma palavra abençoada, a natureza da fé e o exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. No versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. A fé é algo profundo, é algo maravilhoso, porque eu posso dizer, eu tenho fé que eu vou pegar esse copo de água que está aqui na minha frente. Isso não é fé, é uma coisa que eu estou vendo, é uma coisa que eu sei aonde está e sei que a minha mão vai alcançar. Então, isso não é fé. A fé é para algo que não existe, não está ao teu alcance, não está ao teu alcance, não está ao alcance dos médicos, não está ao alcance nem de ninguém da tua família, Você precisa de um socorro bem presente e não tem quem te socorre, porque talvez a tua necessidade está além da posse de todos os seus parentes, de todos os seus amigos. Mas eu quero te dizer, na noite desse dia, que há um amigo que tudo ele pode, porque a palavra também diz que não há nada impossível que Deus não possa fazer, que Deus não possa realizar.
mas para que Deus possa estar realizando um milagre na minha vida, na sua vida, é preciso crer. E para crer, você tem que ter fé, você tem que depositar em Deus toda a sua fé, a sua esperança. Porque eu quero te dizer, talvez as coisas podem estar muito difíceis para a sua vida. As coisas possam estar numa situação, você pode estar com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Com a solidão da alma, né? E muitas das vezes vem no teu pensamento assim, alguém talvez fala que você não tem mais como viver, né? Que morrer é melhor, e isso também vem na tua mente dizendo que melhor morrer. É uma grande mentira de Satanás. Eu quero dizer para você neste momento que Deus é vida, e aquele que ama a Deus, ele tem prazer na sua vida. Ele tem prazer de te amar, porque ele deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para a salvação. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você precisa hoje arrancar da tua alma, arrancar do teu coração essa tristeza, esta mágoa que você tem de alguém tão profunda que te dá uma tristeza, te dá uma ansiedade, angústia, e que te leva a plantos e mais plantos. Eu quero dizer, Jesus está com as mãos estendidas para te abençoar, para me abençoar. Ele é o nosso socorro bem presente na nossa vida, né? Em Hebreus também 10:36 está escrito assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar promessas de Deus. Porque as promessas de Deus estão estendidas para nós, para nossas vidas. Em Isaías 59 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, mas ela está estendida. E nós, às vezes que saímos debaixo da potente mão de Deus, saímos debaixo da mão dele, né, distanciando. Como sair debaixo da potente mão de Deus? É você começar a achar que você pode fazer alguma coisa, né, por si próprio. Não é verdade? Dessa forma, você achar e vai distanciando, você começa a olhar para uma coisa ali, olhar para outra coisa ali, começa a imaginar uma coisa aqui, outra ali, e quando você vê, você está distante da mão de Deus. Aí você já pecou, você já fez aquilo que desagrada ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então você está distante. E a palavra de Deus diz que ele não ouve a pecador. Ele não ouve a pecador, mas ele ouve aquele que teme a ele e se arrependa dos seus pecados. E é nessa tarde que eu quero, nesta noite, né, eu quero falar para você que você se desprenda de tudo neste mundo. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada está se cumprindo todos os dias, e mais do que nunca, aceleradamente. Quantos sinais têm acontecido? Agora mesmo, pouco lá nas Filipinas, terremoto, tsunami, no Japão, né? Guerra na Ucrânia, né? Guerra lá no Irã, guerra com Israel, guerra no Líbano, né? Para todo lugar é guerra, fora em outros lugares, com as guerras que estão tomando, destruindo aquilo que o povo construiu a vida toda, né? Uma casa, um apartamento, né? Uma propriedade, e de repente eles têm que abandonar tudo e ainda olhar para trás e ver tudo aquele monte de entulho, e ali talvez até um filho, ou esposa, ou esposo, não é verdade? Está debaixo de tudo aquilo ali. Eu quero te dizer neste momento, estamos vivendo os últimos sinais da vinda de Jesus. A ciência se aumentando a cada dia, mas aceleradamente a ciência está evoluindo. Isso é o relógio de Deus abreviando os dias aqui na terra. E eu quero te dizer, amado ouvinte, olha, eu não tenho
tudo que eu tenho dentro de mim. Eu estou com 70 anos agora, né? No ano de 2026, em julho agora eu completo 70 anos. Eu quero te dizer, já vivi muito mais da metade, né, do que eu posso viver. Talvez falta aí 20%, 10%, 20%. Talvez eu saia daqui hoje pensando que eu vou continuar fazendo esse programa por mais algum tempo, e hoje mesmo eu posso partir para a eternidade. Né? Quantas pessoas, né, que no trabalho mesmo, como também uma jovem, né, mãe de família, saiu para trabalhar até na área da saúde e chegou lá e infartou no trabalho e foi para o hospital, teve em coma no CTI, né, fez 2 pontes safena, não é verdade? E daí? Ainda bem que Deus teve misericórdia, né? Porque tem um casal de filho, tem um rapaz, tem uma menina, né? E isso, nós não sabemos o dia e a hora. Eu sou de uma família que eu sou primogênito, não é verdade? Mas 2 dos meus irmãos, né, já foram. Um com 1 ano e 10 meses e o outro, né, lá já com 30 e poucos anos, foi também, partiu para outra vida, e eu estou aqui. Então eu oro e agradeço a Deus, né, por esses 70 anos, né? E mais uma coisa que eu mais agradeço a Deus é pela salvação, não merecida, porque eu não merecia nada, eu não merecia essa salvação. É pura gratidão, bondade e misericórdia de Deus. É por isso que eu não me agarro num cavalo, né, num bem, num carro, num sítio, em lote, em apartamento, em casa. Nada disso para mim. Tudo isso é apenas ilusão. Ninguém é dono de nada. Ainda mais numa nação onde você não manda naquilo, nem que você paga um imposto caro, né? Você paga o imposto, paga um INCRA, né? Para quem é proprietário, né, agrícola, né, ou para gado, que seja lá o que for, você paga ali, mas de repente, com essa situação que estamos aí, pode ser tomado a qualquer momento, invadido, você não tem nada, ainda é ser preso ainda. Então, meu amado, a Bíblia diz: juntai tesouro aonde não há traça nem ferrugem, aonde a ferrugem não vai consumir o teu tesouro, aonde a traça não vai corroer, né, o teu tesouro, aonde o ladrão não pode entrar para roubar o teu tesouro. Ajuntai tesouro nos céus. Glória a Deus. Em João 14 está escrito ali, quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar morada, vou vos preparar lugar. Entrega a tua vida para Jesus Cristo, que essa depressão, essa raiva, essa ansiedade, essa tristeza, essa lacuna que está vazia e você não sabe o que fazer, só tem uma coisa, que é a medida exata desta lacuna, deste vácuo que há na tua alma, se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Você não vai encontrar ele num Deus de gesso, num Deus de barro, não vai, nem de prata, nem de ouro, mas um Deus de carne e osso, um Deus vivo, o Verbo que era o Verbo e se fez carne e habitou entre nós para a salvação de todo aquele que nele crê. Amado amigo, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso está em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E se a alma de Deus, se Deus não tiver prazer em você, e você partir desta vida de repente, imagina se você vai partir para um lugar aonde Deus não tem prazer, porque você recuou. E tem uma coisa que eu quero te dizer na noite desse dia: não tema o homem,
O homem não pode fazer mais nada a não ser tirar a tua vida, mas a tua alma, o teu espírito, só tem um que pode lançar no inferno ou levar para os céus. Se chama Jesus de Nazaré. Amado, não tema o homem, mas tema o Senhor. O homem às vezes tem autoridade de pisar, de humilhar, de dar prejuízo, e não, dá prejuízo. Mas eu quero te dizer, aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que é reto, aquele que é temente a Deus, ai daquele que nele tocar. Seja um desses escolhido de Deus, seja humilde. Ser escolhido de Deus não é ser pastor, não é ser bispo, não é ser apóstolo, não é ser presbítero, não é ser diácono, não é ser nada dessas coisas. Você pode ser apenas um simples irmão, um simples membro, ou uma mulher, um homem, uma criança, um adulto, mas que tem Jesus no coração. Esse ninguém pode tirar. Lá no Salmo 119 está escrito num versículo, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Evita-te pecar, evita. Faça o máximo que você puder para viver diante do Senhor. Eu vivo orando ao Senhor, eu vivo lendo a Bíblia, eu vivo dentro de um quarto ali na minha casa, ali orando, buscando o Senhor, falando com Deus. Sabe por quê? Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do presidente da República, o meu socorro vem do rei da Inglaterra, ou da Espanha, ou de outros países. Não, eles nem me conhecem, nem sabem que eu existo, nem mesmo o governo do Brasil sabe que eu existo. Mas uma coisa, o meu Deus me conhece, e Ele também te conhece. Ele sabe quem é você. E esta palavra que eu estou trazendo, olha que eu não estou usando o YouTube, como estou falando aqui agora na Nova TV, no canal 14, mas também eu estou falando no YouTube. Mas deixa eu te falar, eu não estou falando para você, vai aí, dá um cliquezinho aí no coração, dá um cliquezinho aí, não que eu quero aparecer, não, ou eu estou aqui para falar, não, você aí, olha aí, você aí, a pessoa, tua amiga, o teu inimigo está no WhatsApp, no número, na quarta pessoa, na primeira, ou na oitava, ou na 15ª pessoa, para a pessoa que te ama ou que te odeia. Não, eu não estou aqui para falar essas coisas, eu estou aqui para dizer que Jesus te ama. É somente você se render a Ele. Presta atenção, abre o teu coração e recebe o Senhor como teu Salvador. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. E naquela época não tinha Bíblia, naquela época era muito escasso todas as coisas, mas eles acreditaram, eles confiaram. E também no versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus fora criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mas eu quero te dizer, tudo pelo poder da palavra. O poder da palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus o testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala até hoje. Porque Abel ofereceu o melhor. Caim não ofereceu o melhor, mas teve uma inveja, teve um ódio do seu irmão, porque ofereceu o melhor. E hoje, quando nós oferecemos a Deus
o melhor da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, o diabo se levanta contra a nossa vida. O maligno se levanta contra a nossa vida. Quando você é homem de Deus ou mulher de Deus, escolhido de Deus, ele se levanta contra a sua vida. Assim quanto contra Caim se levantou contra a vida de Abel. Mas eu quero te dizer, a história de Caim que é falada até hoje é amarga, é terrível, mas a de Abel é gloriosa. E quando falamos de fé naquele que tudo pode. E eu quero te dizer, na noite desse dia, que há poder na nossa palavra. Nós podemos proferir palavras de bênção, palavras de amor. Hoje eu conversava com o diácono Adilson, lá na minha casa da Quinta Igreja, eu conversando com ele, e ali nós falávamos algo maravilhoso sobre a palavra de Deus, né? E então nós conversávamos, e ali falava, né, sobre a obra de Deus, aquilo que Deus faz na nossa vida, e aquilo que Deus pode fazer. E eu disse, e ele falava: pastor, eu quando saí da tua igreja, eu saí chorando, porque eu não queria, mas foi necessário. Eu falei: meu filho, foi de Deus, foi no tempo certo. Eu quero te dizer que nem a folha que está madura, que está pronta a cair, se Deus não permitir, ela não cai. A que está verde vai madurar e vai dar a hora e vai cair. Mas aquela antes que a verde se amadurecesse para cair, ela ainda não caiu, ela permanece. Alguém pode dizer: pastor Noé, você está velho, te jubilaram, pastor Noé. Eu não pedi jubilação, eu fui jubilado, não é verdade? Eu quero te dizer uma coisa: pastor Noé, você já passou da idade. Talvez os filhos, pai, a minha filha mesmo fala comigo: pai, descansa, para com isso, né? Fica quieto. Não, mas há algo dentro de mim que não deixa eu parar, porque até tive um tempo parado, né? E comecei a ficar doente, e eu andava dentro da minha casa escorando pelas paredes, desmaiando, caindo pelo chão afora, até que um dia Deus usa alguém, né? Eu estava num programa de 10 à meia-noite, ali na Friburgo FM, né? E tinha um programa ali das 9h30 às 00h, de segunda a sexta. E um dia o pastor Marco Aurélio estava lá comigo, e quando era 11h30, entrou um louvor e uma propaganda, e eu disse: eu vou ao banheiro. E quando eu levantei, veio aquela voz no meu ouvido: tem uma porta fechada e tem um povo. E quando o bispo queria que abrisse nos municípios, que não tem. E eu falei: não, mas eu já estou com 65 anos, 66 anos, eu não vou, porque eu não quero mais isso. E o pastor, lembra ainda que o pastor Marco Aurélio falou assim: mas se Deus está mandando? E eu fiquei quieto, e fui ao banheiro, voltei. À meia-noite encerrei o programa e fui para minha casa no Alto do Cascatinha. E quando cheguei lá, no sábado todo fiquei dentro de casa. E pela manhã minha esposa me pede para ir no Janilton, ali em Olaria, na mercearia do Janilton, para pegar algo ali. E encontro o Zé Pedro, né? Eu estacionei o meu carro e vinha ele no Corolla dele: pastor, preciso falar com o senhor. O senhor sabe que a minha sogra tomou um tombo, quebrou a bacia, né? E ficou no hospital 2 meses, e agora está na sala dela, onde o senhor começou a obra do Cascatinha, e numa cama de hospital, e fala no seu nome a hora que acorda, até a hora de dormir, que quer te entregar a chave da congregação. Eu falei: eu não quero abrir congregação em Cascatinha, nem em lugar nenhum, né? E falei: mas amanhã, fala com ela que às 7h da noite eu vou lá fazer uma oração, mas não vou para abrir congregação. E cheguei lá, estava a Tereza, estava a Orisa, estava a Rosinha, saudosa Rosinha, né? Zé Pedro, né?
Zé Pedro há 8 anos desviado, a Raulzinha também hoje dorme no Senhor, estava desviada, né? A irmã Maria também estava afastada, e preste bem atenção, e ali eu agarrei na mão dela, e ela falou o que tinha que falar, e quando ela falou, eu falo com Deus da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e aquilo ali me deu uma tremedeira. Eu falei, meu Deus, Deus falou comigo lá. Então quando eu falei, vou começar quarta-feira, 7 quarta-feira, eu vou tirar 40 minutos no altar, mas não vou abrir, mas não é para ir ninguém, não vou falar. E ali elas falaram, nós vamos limpar, porque está cheia de poeira, teia de aranha, a congregação montada, com tudo que está lá, já estava. Mas aí o que acontece? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Na quarta-feira chego lá, dobro o meu joelho, baixinho, orando em pensamento, para ninguém ouvir, né? Quando eu parei tinha 8 pessoas. Eu falei, gente, não era para vir. Na quarta tinha 12, chegou no final tinha 28 pessoas. E ali eu falei, bom, já que vocês querem, então vai ser quarta-feira às 19h30, sexta às 19h30 e domingo às 18 horas. E foram. E ali, não todas, mas assim 90% daquele pessoal voltaram para Jesus. Já teve gente que se batizou, gente que aceitou Jesus ali e outros que já foram para a glória. É isso. Se eu tivesse parado, eu teria que dar conta diante do tribunal de Deus no último dia sobre essas almas que já partiram para a glória, inclusive a irmã Maria, né? E a irmã Rosa que já dorme no Senhor. Eu quero te dizer, meu amado irmão em Cristo Jesus, o Senhor que eu li aqui, o Senhor não tem prazer naquele que vai recuar. Deus não tem prazer naquele que recua, aquele que se afasta, né, de fazer a obra do Senhor. Atende o chamado que o Senhor tem. Às vezes não é para abrir uma igreja, não, as pessoas se iludem com abrir igreja, acham que tem que abrir uma igreja, né, e vai pregar dentro de uma igreja. Eu quero te dizer, Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que fala poderosamente. Então você tem que crer, você tem que ter fé, né? Aqui em 10:39 diz, nós porém não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. A nossa alma, amado, o corpo vai para o barro, né? Vira pó, mas a alma não, ela é eterna, é criatura de Deus. Aquele que recebe o Senhor Jesus, olha só, preste atenção, todo o ser humano é uma criatura de Deus. Para se tornar filho tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo, é necessário ouvir a palavra. A palavra de Deus disse, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Não me importa, eu não me apego em nada, eu me apego em Cristo Jesus. Como ontem, ali na congregação do Cascatinha, aquele culto maravilhoso. E ali começamos, eu fiz ali uns 15 minutos ou 20 de joelho, de oração, antes que eu comece o culto, em oração de joelho. E depois cantamos 3 ou 4 hinos da harpa. Depois lemos a leitura introdutória do culto, né? A liturgia de um culto de Assembleia de Deus, né? Não fugindo para lá nem para cá, mas prosseguindo, né? E ali tinha um casal, e aquele casal estava com alguma coisa. E ali começou aquele culto, os louvores já foi tocando na alma deles, a leitura da palavra foi tocando na alma deles, no coração, e os testemunhos também foi, a mensagem também foi, e aquela irmã
teve uma oportunidade para louvar um hino, e ela foi louvar um hino da harpa. E diante da congregação ela disse: pastor, eu quero pedir um perdão ao Senhor, porque eu estava com muita raiva do Senhor. E eu não sabia, e até agora eu não quis saber o que é, porque eu tenho certeza que nada de mal eu fiz, a não ser orar por ela, para o esposo e para a família dela, pelos bens materiais deles, por tudo orar pela vida deles, porque eu sou um pastor que gosto de orar pelas ovelhas, porque Davi, quando Deus manda manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel, todos os filhos dele estavam em casa, de banho tomado, né? Tudo pronto, tudo arrumado, e ali Deus fala com Samuel: não vai pelos teus olhos, não faça o que tu queres, mas aquilo que eu te mandar. Aleluia, oh glória a Deus, que maravilha. Sabe o que acontece? É muito bom obedecer a Deus. Melhor obedecer a Deus do que os homens. É verdade. E aí então, agora ele vai e acaba ali, Jessé mostra todos os seus filhos. E ali acabou. Ué, mas cadê o primeiro? Jessé mostrou o primeiro, mostrou o segundo, né? E foi, acabou. E Samuel disse: acabaram teus filhos? Tem mais? Tem umzinho, o menor de todos. Ele não estava dentro da casa. Ele não estava dentro de casa, onde tinha comida, onde tinha bebida, onde tinha aconchego, onde tinha passando mão da cabeça deles, e que era o pai e a mãe, estava ali, não é verdade? Eles tinham tudo. Mas aquele que estava no campo, aquele que estava apacentando de verdade as ovelhas, aquele que ia ver o lobo, o urso veio, ele matou o urso, veio o leão para pegar a ovelha, ele matou o leão, e era um menino frágil. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: às vezes não é aquele que está lá, não é aquele que está lá dentro de casa, talvez na poltrona vendo a televisão, né? Talvez isso. E quando a ovelha chega e quer falar e quer conversar, quer se abrir, não abre o coração, deixa ele ir embora, e vai um, e vai outro, e vai. Mas Davi não deixou o urso captar a ovelha, não deixou também o leão captar a ovelha do seu Senhor, porque ele também, e ele lutou por algo que não era dele, porque ele tomava conta das ovelhas que não era dele, era do seu pai, e também o mesmo direito que ele tinha todos os outros irmãos que estavam dentro de casa. Mas Davi fazia valer aquilo que Deus colocou ele para fazer: lutar pelas ovelhas. Não abandona a sua ovelha, pastor. Cuida dela. Se ela chega falando que vai embora, abraça ela. Conversa com ela. E ela vai te ouvir. Então é isso que nós temos. E eu estava conversando com aquele irmão e falando tudo isso. E eu quero te dizer uma coisa: Deus não quer que você saia. Deus não quer. Fica. Ouve a voz de Deus. Obedeça a palavra. E ali então eu conversava com ele. E outra coisa que Davi fez: ele matou um urso, matou um leão. E quando aparece agora um gigante desafiando de dentro da nação de Israel um homem que lutasse com ele, o exército de Israel temeu.
não teve um homem sequer dentro de Israel, da nação de Israel, para lutar com aquele gigante. Mas teve uma coisa, um pequenino homem, que quando ouviu dizer que alguém desafiava o Deus de Israel, ele partiu próximo do rei Saul e disse: eis-me aqui. E Saul, menino, não, vamos lá, colocou tudo, o capacete, a arma, e ele não aguentava, não dava conta daquilo, e ele tirou, e pegou ali 5 pedras, e naquele embornalzinho dele, coloca ali do lado, e vai. E quando o gigante viu, ficou irado e amaldiçoou, vou dar tua cabeça, menino, para as feras, para as aves, para os abutres comer. Aleluia! Deus não vai deixar você ser entregue para os abutres e para as aves do céu. Deus não vai deixar você ser entregue para o inferno, não! Levanta-te e põe-te de pé, porque você não está lutando com arma de fogo, você não está lutando com canhão, nem com foguete, com nada, você está lutando com Deus dos exércitos está contigo, e a tua arma é a palavra, E ali ele disse: eu não vou a ti com arma, mas eu vou no nome do Deus de Israel. E quando ele pega aquela coisa e coloca e roda, e na capacete daquele gigante havia ali um suspiro, um buraco, né? E ali Deus, o Espírito Santo, Deus conduziu aquela pedra, que Davi com coragem, achando que com aquela pedra ele ia matar o gigante. E a nação de Israel toda não acreditava, nem o rei Saul não acreditava. Você pode estar desacreditado de todo mundo, ninguém pode acreditar em você. Acha que você é rebelde, que você é rebeliou, que você fez isso, que você fez aquilo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Existe um Deus que vive, existe um Deus que reina, e esse Deus está esperando por você tomar uma decisão na sua vida. E aquela pedra bateu, e aquele gigante caiu, e a espada do gigante, com muita dificuldade, Davi manejou ao pescoço do gigante, e saiu puxando pelos seus cabelos grandes, e saiu arrastando, e levou. Eu quero te dizer uma coisa na noite desse dia: Jesus te ama. E no YouTube, ou até na Nova TV, pode ser agora, nesse momento, né, que começamos aqui às 18 horas, pode ser qualquer hora do dia ou da madrugada. Eu quero te dizer que Jesus está falando com você. Parar nunca, recuar jamais, avançar, porque o dono da obra é o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória, né? É como eu disse, a minha filha, né? A minha neta: vovô, pelo amor de Deus, vovô, pelo amor de Deus, minha esposa, pelo amor de Deus, para, fica em casa, vai só na igreja, sede, só isso. Mas eu quero te dizer, eu tenho algo mais dentro do meu coração, da minha alma, e eu tenho certeza que se eu parar hoje e ficar em casa, sabe o que vai acontecer? Sabe? Eu vou passar dessa, e sem salvação. Ainda há muitas almas esperando por mim, ainda há muita vida esperando por mim. Eu quero te dizer uma coisa: aqui em São Geraldo tem um colégio, tem a quadra, do lado da quadra o estacionamento, em frente ao estacionamento, pastor Valci e pastor Nilson está te aguardando ali, às quinta-feira, às 19h30, e domingo, às 18 horas, estão te aguardando ali. Ministério O Poder da Palavra de Deus, pastor Valci e pastor Nilson. Pastor Valci, presidente,
e pastor Nilson, vice-presidente dessa obra. Está ali, te esperando. Não é, pastor Noé? Eu pensava que era o Senhor. Não, o Senhor é Jesus. É o Senhor da obra. Eu até ajudei, sim, os irmãos a iniciar aquela obra ali, porque eu sei que é de Deus. Você de São Geraldo, de todo São Geraldo, vai quinta-feira, vai às 19h30. E na quinta-feira às 19h30, quinta-feira às 19h30, domingo às 18 horas. Deus tem algo para a sua vida. E também eu quero te convidar a estar conosco lá em Cascatinha. Rua Avelino Froté 904. Tem o centro de Cascatinha, tem a padaria. Logo por lá de cima a Igreja Católica Divino Espírito Santo. Você segue rente à Igreja Católica e não larga a principal. Porque tem uma rua que faz assim, vai para Caledônia. Você não faça isso. Em frente à Igreja Católica tem uma rua que entra. Você não entra. Segue reto. Reto na frente da Igreja Católica e vai subindo. E lá aí vai tendo as curvas, mas não larga a principal. Lá em cima, 904, tem uma placa, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, pastor dirigente Noé Creton. Vai lá, quarta-feira eu vou estar lá junto com a irmã Eureliana, junto com a irmã Martinha, junto com a irmã Clelma, junto com a irmã Rose, a irmã Ana Lúcia, a irmã Andresa, a irmã Josiele, né? E muitas, a irmã irmã Deolinda, né? Também o nosso irmão Hernani vai estar lá, eu também vou estar lá, presbítero José Pedro também vai estar lá, a irmã Elane vai estar lá, a irmã Rose também, né? Santo vai estar lá, todos nós vamos estar lá, a irmã Márcia também de Olaria, irmão Márcio vai estar lá conosco, glória seja dada o nome do Senhor, a irmã Neuzi também vai estar lá. Vamos estar orando, buscando o Senhor enquanto há tempo, porque, meus irmãos, teve um negócio aí esses dias, um alerta, não teve? Um alerta aí, né? Acho que Defesa Civil, não sei o que lá, né? Um alerta, um alarme falso, né? E foi aí um problema. Eu quero te dizer, assim vai ser a vinda de Jesus. Você vai estar dormindo na tua casa. Aí vai vir, ouvir uma trombeta tocando, voz de arcanjo, e também, olha, vai ser num piscar de olhos, né? Vai ressuscitar os mortos, que todos vão ressuscitar, né? Para prestar conta diante do Rei Jesus. E aí vai ser o juízo final, virá logo depois. E eu quero saber de uma coisa. Eu não quero dar conta da tua alma que ficou. Eu quero que você esteja lá comigo. Porque, meu irmão, minha irmã, eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder a minha salvação. Não. Então, a palavra de Deus, eu vou estar aqui falando toda semana a palavra de Deus para a sua vida. E ali no Cascatinha também, né? Ali, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, né? E aqui o pastor Valci, presidente, pastor Nilson, vice-presidente, vamos estar ali às quinta-feiras, 19h30 e domingo às 18 horas. Você não perca a oportunidade de receber a palavra de Deus e ouvir a palavra, porque diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vai no Cascatinha. E temos também congregação em Teodoro, né? Temos congregação em Nova Suíça, não é verdade? Também temos ali em Três Irmãos, temos também no Floresta, né? Então você não perca, né? E como é pelo YouTube, temos no Holofote também, e temos lá em Cordeiro também, as irmãs de Cordeiro. Quero mandar um abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Continue firme, a obra é de Deus, ela não é do homem, ela é do Senhor. E os irmãos de Cantagalo,
lá, pastor Ozia, irmã Aline, cantora Aline, que Deus te abençoe. Vamos juntos fazer a obra do Senhor. Estamos nesta obra. Vamos romper em fé. Vamos romper em fé. E na Rua Bahia, número 37, às quinta-feira, às 19h30. E domingo, a Escola Bíblica Dominical, acho que às 17 horas, né? E o culto logo às 18 horas. Faça isso, vá lá. Vai ali na Rua Bahia, tem estacionamento na igreja, subindo, né, à direita, logo também tem um estacionamento da igreja. Deus abençoe a sua vida. Vamos caminhar com Jesus, vamos lutar, esta obra é de Deus, aleluia. Eu quero neste momento também orar, né, orar mais uma vez um pouco por você que está precisando, você que está aí no Raul Sertã, né? Você que está no Raul Sertã, você que está aí, né, no Serrano, no São Lucas, na Unimed, também na UPA, né? E também em todos os hospitais do planeta Terra. Ultimamente, Deus tem me tocado para orar para todo o povo no planeta Terra. Temos missionários morrendo, né, por não negar Jesus. Outro dia alguém falou comigo: pastor Noé, a Bíblia manda orar por Israel. Você está orando pelo pessoal do Irã? Você está orando pelo pessoal do Líbano, da faixa de Gaza, da Ucrânia? Meu filho, presta bem atenção. Olha, tem muitos muçulmanos, né, aceitando Jesus. Sabe como? O próprio Jesus está aparecendo para eles. Jamais podia dizer que os muçulmanos iam aceitar Jesus. E eles estão aceitando Jesus porque o próprio Jesus está falando com eles, pregando para eles: olha aqui a marca, olha aqui o cravo, olha aqui o lugar dos espinhos, aqui é onde entrou a espada, né? Aqui é onde entrou a espada, vazou aqui, ó, como é que é? Espera lá, deixa eu fazer. Não, entrou aqui e vazou aqui, é isso aí, agora acertei. Você está entendendo? É desse jeito. E eles então reconhecem Jesus, porque Jesus falou algo para eles no profundo e no oculto, eles entenderam. Agora, se Jesus está aparecendo para eles no Líbano, está aparecendo para eles na faixa de Gaza, está aparecendo para eles lá no Irã, você está entendendo? Eu não vou orar para Jesus socorrer aquelas vítimas da guerra? Eu vou, meu irmão, eu vou orar para Jesus salvar, porque o meu negócio é salvação de alma, o meu negócio é orar por os necessitados, e Jesus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus tem algo grande para realizar. Olha só, em 1 João, capítulo 4, versículo 15, diz assim, versículo 14, diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14, diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco,
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, no qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E nele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Que Deus abençoe. Receba a oração. Aonde você estiver, talvez num presídio, numa delegacia, talvez numa cama de hospital, e ninguém fez um apelo, ou você na sua casa, aí no interior, porque hoje no interior pega YouTube, né? Então, você pode estar assistindo, Deus vai te recompensar com a salvação, com a vida eterna. Se você agora abrir teu coração e entregar a tua alma. Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Jesus, meu Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu oro por esta pessoa que ouviu a Tua palavra e creu nesta palavra e abriu o teu coração para entregar a sua vida para o Senhor. E sei que o Senhor veio a este mundo para salvar todo aquele que crê no Senhor como Salvador da sua alma. Porque, meu Pai, a Tua palavra diz, reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida. E ninguém vai ao Pai senão através do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, entra nesta vida, agora nesse hospital, nesta cama de hospital, ou nesta cama desta casa, aonde, Pai, estiver esta pessoa enferma, repreenda essa enfermidade, talvez uma doença que está matando esta pessoa, mas, ó Pai, os médicos não conseguem encontrar a doença com todos os exames. Eu te repreendo, Satanás, sai deste corpo agora, em nome de Jesus, e esta pessoa está curada, porque você saiu da vida dela agora. Sai, em nome de Jesus. Senhor, liberta, salva as almas, e a salvação vem pela fé, ouvir a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, que esta palavra poderosa possa te alcançar. Senhor, agora esta pessoa que está de joelho, dobrado, recebendo o Senhor, chorando, meu Pai, na tua presença, receba ela em nome de Jesus. Escreve o nome dela no livro da vida. E agora, amado ouvinte, amigo, você que aceitou Jesus agora, procura uma igreja pertinho da tua casa. Tem uma placa lá, A, B, C, D, não importa o nome da placa, porque Jesus não está na placa, a igreja é única. Há uma só igreja. A igreja não é do Papa, não é do bispo, não é do pastor, não é do apóstolo. Ela é de Jesus, a igreja do Senhor Jesus. E você pode fazer parte dela. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Todos juntos, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, Deus de agora e todos sempre. Amém. Que Deus abençoe todos.